felizmente. Inclusive ontem eu fui despachar com o juiz lá porque era uma ação seguinte, professor. Deixa eu só trazer a memória aqui, que também faz parte da consulta aqui. A Companhia de Água e Esgoto, ela adentrou na área de um cliente aqui com promessa de pagamento, não pagou, tá? O pagamento veio muito aquém do que ele queria, devolveu o dinheiro. O pessoal da construtora que construiu a estação de tratamento de esgoto, eles depositaram o dinheiro na conta deles mesmo e não veio o pagamento para o cliente. Posteriormente, nós entramos com a ação, a consulta com o senhor orientou que não era para entrar com a reivindicação de posse, mas que pudesse, então, entrar com arbitramento de aluguel, que já estão na área desde 2014 e nunca pagaram nada. Né? E assim eu fiz. Entrei, tal, aí o juiz lá, pelas tantas, requeriu perícia para saber o que é servidão. E aí eu falei, para ter servidão tem que ter um prédio superveniente e um superveniente, né, professor? Verdade, claro. Aí construíram na área do camarada, não pagaram. E outra coisa, o juiz, eu fui despachar com ele ontem, falei, excelência, o perito aqui já pediu 30 dias de prazo, já pediu mais 30. Os quesitos apresentados por Vossa Excelência não diz respeito ao que ele está requerendo. E queria até que você julgasse, porque ia ser o dia 13. Se eu desse uma olhada nisso. Ele julgou favorável para o perito, que o perito não pode pegar o perito para fazer mais um prazo. Quer dizer, só protelando, né? Ou seja, só protelando, só ganhando tempo. Só ganhando tempo, sabe, professor? E outra coisa, professor, essa área, como não tinha registro dessa companhia que está lá ocupando e não tem nada, é uma área na zona rural de 2,21 hectares. Eu acabei adquirindo essa área do cliente. Tá? A pergunta é o seguinte, posso registrar essa área em meu nome, professor? Já que não tem registro do outro, não tem nada, não tem publicidade, não tem nada de averbado por essa companhia na matrícula? Pode sim. Na verdade, cartório a gente sabe como funciona, né? Tem o princípio da autonomia. Então, cada cartório pode pensar de uma forma diferente, justificar isso, fundamentar, tem fundamento para tudo, mas em regra pode sim. Não existe nenhum impedimento legal em relação a isso, viu? Até mesmo porque não tem nada que consta na matrícula, sabe? Sei. Isso aí eu já estava pensando e queria há mais tempo fazer essa consulta do senhor. Estou aproveitando aqui. Mas, professor, na verdade, aqui a orientação que eu estou precisando do senhor é outra. Então, deixa eu relatar o caso do senhor. Fica à vontade, viu? Teve um cliente meu, até em São Paulo, ele vendeu um apartamento, tá, no valor de 1.350.000 para uma determinada pessoa. Essa pessoa pagou parte deste apartamento da seguinte forma: R$400.000 ele quitou de financiamento que tinha no Banco da U. Certo? Pegou a parte em dinheiro, deu para o meu cliente e deu o restante no valor aí de 1.350.000, 900.000. Ele deu um token, essas criptomoedas, mas sem lastro. E o meu cliente, na inocência ou na ganância, né, pra gente aqui, né, professor? Claro. Entender esse negócio. Estava pensando que ia lucrar muito com esses tokens de criptomoedas. E hoje, né, doutor, nós estamos nessa fase, todo mundo quer ganhar dinheiro fácil, né? A internet até irrita a gente, né? Esse pessoal, fique milionário com leilão, os grandes honorários da advocacia, dá vontade de pôr tudo na parede e falar assim, ó, todo mundo tá preso a partir de agora, porque é muito... é muito... E na verdade também, professor, quem cai no golpe é porque tem o mesmo pensamento da ganância. Razou, doutor, razou. Ou seja, ladrão que rouba ladrão sem ano de perdão, né? O camarada sabe que ele não vai ganhar isso, que tá errado. Essas criptomoedas que lançam, não, 10% ao dia, semana, e o camarada pula dentro, né? O doutor foi perfeito, viu? Quer fazer de vítima. O doutor foi perfeito. Ou seja, duas cobras, né? Uma mordendo a outra. Uma que vende o curso dos grandes honorários, vai ganhar 30 casas em quantos meses, e o outro que acredita porque acha que vai ficar rico. Duas cobras se encontram, né? É verdade. Aí depois não quer se fazer de vítima, né? É verdade. Parabéns, doutor. Gostei dos argumentos do doutor.
Professor, é o seguinte, essa parte, quando ele verificou, tá, a validade, né, desses tokens, que segundo me explicaram, não entendo muito bem disso, que o token está um ponto aquém da criptomoeda. Por exemplo, o Bitcoin ele tem um valor, ele tem um lastro, né, tem as corretoras que negociam ele, e este que o meu cliente recebeu é um token, o camarada lançou ele mesmo é o lastro desses tokens, que é algumas pedras preciosas lá, que nem sabe se tem valor ou não tem, ele mesmo é o lastro. Né? Na verdade é o seguinte, vamos pôr aqui, Pedro e João se uniram aí, né? Olha, eu tenho isso aqui, tal. Pôs o João para comprar do Zé o apartamento. Na verdade, o dono da criptomoeda é o Pedro. E o João comprou do Zé, levando essas criptomoedas. Ao verificar que ia validar, meu cliente vai, ele e a esposa, assina a escritura pública, o camarada pega essa escritura pública e leva a registro. Registrou em nome dele. Porém, essa escritura pública de compra e venda não consta lá, não cita criptomoedas, nem token. Segundo o cartorário, olha, não se faz negócio aqui dessa forma, então não vamos colocar isso. O que ele fez? Ele então colocou lá uma nota promissória a ser quitada, né? Para dar quitação dessa nota promissória. Só que nessa escritura pública não consta número de nota promissória e nem consta valor. O valor específico, nota promissória emitida por tal no valor de tal. Não consta isso. Não consta isso. Não. Por outro lado, o comprador, ele diz que já pagou com esses tokens. Mas só que o token não tem lastro e não tem valor comercial nenhum, porque já fizeram pesquisa, já foram atrás, o pessoal, rapaz, eu não dou um palito de fósforo por isso. E ele pegou isso no valor de R$900 mil. Você entendeu? A pergunta, professor, é o seguinte: como que eu vou fazer? Inclusive, já quer ser emitido na posse, né? E o doutor está do lado do vendedor, né? Do vendedor. Do vendedor. Nesse caso, doutor, eu oriento, a estratégia que eu usaria com muita propriedade seria a ação de rescisão de contrato. Ação de rescisão de contrato por falta de eficácia, é o nome dessa ação. Ação de rescisão de contrato por falta de eficácia. Porque não houve eficácia do pagamento. O pagamento ficou no ar, né? Então, por isso, essa ação ela é pautada no quê? Na falta de eficácia do pagamento. O pagamento não gerou resultado útil. Então, daí surge a rescisão. Entendeu, doutor? Mesmo, professor, com essa já registrada em nome dele? Mesmo. Porque nós temos dois caminhos aí. O primeiro caminho seria a rescisão de contrato, por falta de eficácia. O segundo caminho, que também poderia ser usado, é a ação declaratória de nulidade no negócio jurídico. Só que essa que é uma ação interessante, porque ela não tem prescrição. Até se tivesse prescrito a nossa ação de rescisão de contrato, seria o caminho que a gente iria usar, né, por falta de opção. Só que a ação de nulidade ela é uma ação mais complexa, mais pesada. O doutor teria que provar a nulidade, não é fácil provar a nulidade, provar a simulação, que é a grande tese da nulidade. Então, eu ficaria com a rescisão de contrato, porque a rescisão de contrato é um direito de rescindir, e eu quero rescindir porque não houve o pagamento com eficácia. Então, ficaria mais fácil de conseguir sucesso na demanda, e o doutor poderia trabalhar com uma tutela antecipada desse pedido. Na verdade, professor, também é o seguinte, mesmo antes de propor essa ação, eu queria dar uma segurança para o meu cliente, porque o camarada já está ameaçando de entrar lá, é um apartamento, né? Eu pedi para ele notificar, não sei se agir corretamente, aqui tem até uma orientação do senhor, eu pedi para ele notificar o síndico e o advogado do síndico a respeito do negócio que foi feito, mas que não recebeu e que está em demanda. Né, que provavelmente será colocado aí um número do processo posteriormente. Teria como eu solicitar uma liminar do juiz impedindo a
a ida do suposto comprador até esse imóvel para trazer alguma dificuldade para o meu cliente? O doutor pode, nessa ação, trabalhar em tutela antecipada, o doutor pode pedir tutela para que não ocorra nenhuma movimentação na matrícula em relação a registro ou elaboração de escritura pública e também que não ocorra a emissão da posse em nenhuma alternativa do comprador. O doutor pode pedir. Só que na prática, doutor, e eu estou aqui para te ajudar, para te proteger, é um pedido que o doutor vai fazer, mas o judiciário não vai dar. O judiciário vai querer entender o contexto da história primeiro, entendeu? Entendi. Então o senhor acha que o mais viável, então, seria entrar com essa ação de rescisão de contrato, né, por falta de eficácia, com a tutela de urgência, né? Seria mais fácil, seria mais eficaz. O doutor entrar com a ação de rescisão de contrato por falta de eficácia de pagamento e pedir uma tutela antecipada. Informa todo o imbróglio, né, que ocorreu, que foi induzido a erro. Trabalha muito isso, que foi induzido a erro, que não houve uma explicação correta sobre a forma de pagamento, que ele acabou sendo induzido a erro. E trabalha com essa tese. Muito bem, deixa eu só ver aqui, professor. E o doutor pode também, uma dica importante, viu, doutor? O pulo do gato. O doutor, se quiser, pode pedir uma verbação premonitória. Ou seja, vai... professor, eu queria falar do senhor aqui agora. Sabe como que eu faria no pedido dessa verbação premonitória? O doutor vai abrir um tópico, pode ser em preliminar também, antes dos fatos, vai abrir um tópico e vai deixar claro, né, que gostaria que constasse na matrícula do imóvel a verbação premonitória, ou seja, o juiz vai expedir um ofício e vai mandar para o cartório para verbar, para que não ocorra a dupla venda, tripla venda, algo nesse sentido, entendeu, doutor? Essa é a preocupação, porque pode aí ele pegar aí um terceiro... Pode, boa-fé, né, pode e já vi acontecer. Às vezes ele percebe que está enrolado o comprador, o que ele faz? Ele faz um contrato de gaveta e queima o imóvel, né? Através de contrato de gaveta, a pessoa vai olhar a matrícula, ver que não tem nenhum impedimento. Então, trabalha com essa tese, a verbação premonitória. A verbação premonitória ela pode ser pedida, né? Mas ela pode também, doutor, ela pode ser feita por nós mesmos. Ele pode ir do cartório direto fazer esse pedido, viu? Pode fazer direto no cartório? Pode fazer. Levando o número do processo? Pode. Na verdade, leva a certidão de breve relato, objeto e pé. Certidão. Breve relato, objeto e pé. Breve relato. E objeto e pé. Aí, o que vai fazer? Vai fazer um requerimento no cartório, informando que quer fazer constar na matrícula que existe uma ação em andamento, uma ação de rescisão de contrato para evitar fraude contra terceiros, né? Demonstrando boa-fé e transparência, com base no Código Civil. Eu faria dos dois jeitos. Eu faria o pedido ao juiz, normalmente ele aceita, né? E manda fazer a verbação. Ou a outra saída seria essa, né? Seria fazer aí fazer de praxe, né? A gente mesmo buscar e fazer no cartório. E ajuda, viu, doutor? Ajuda. Porque num caso desse, o comprador ele percebe o risco de perder dinheiro, alguma coisa, ele chuta o balde, ele vende para outro, ele vende para terceiro, né? Faz um contrato. Exatamente. Essa é a preocupação, professor. Faz um contrato de gaveta e vai embora, vende mesmo. Esse seria, então, a sugestão do senhor seria essa ação de rescisão de contrato, né? Eu iria nessa ação. Mais segura, viu, doutor? Mais segura. No caso aqui, professor, como é esse token, criptomoeda, inclusive não foi aceito pelo cartorário lá, o notário, que fosse lavrado com a escritura com criptomoeda, ele citou essa nota promissória, que também não foi... não tem mais identificação nenhuma dessa nota promissória na escritura pública. O que o senhor acha que eu devo abordar, né, nesse pedido aí, nessa ação? Posso citar isso? Como seria? Mas o que o senhor acha aí? Nesse caso, o menos é mais, sabe?
o que o doutor pode fazer? Na hora de peticionar, informa, né, que na hora do negócio ele foi induzido a erro, porque é um cidadão que não conhece muito bem essas novas moedas que surgiram no mercado, que não trabalha com isso, e diante dessa situação foi induzido a erro, achando que era algo seguro, mas não é, né, não é, e dessa forma requer a desistência do negócio em virtude da falta de efetividade do pagamento e também por ter se sentido induzido a erro. Bate nisso, viu, doutor? Certo. Aí, professor, no caso, eu faria um pedido de cancelamento desse registro público. O doutor vai pedir a rescisão do contrato, inclusive em tutela antecipada. No pedido, vai fazer o pedido da procedência da ação para rescindir o contrato e cancelar qualquer ato registral. Qualquer ato registral no gênero, porque às vezes averbou, às vezes registrou. Então, o doutor consegue pedir o cancelamento de qualquer ato registral. Registral. E o doutor também pode, né, nessa ação, trabalhar muito bem o pedido de uma audiência de conciliação e mediação. Vamos dizer que eles não queiram perder o imóvel, né? Chega lá na audiência e fala, ó, tudo bem, já que não quer dessa forma, a gente tem uma proposta nova. Pode ser, né, doutor? Inclusive, professor, eu até falei com o cliente a respeito, perguntei para ele, se eles te pagarem o valor, não, se me pagarem o valor, eles podem ficar com o apartamento, não tem problema, o problema é que eu não recebi. No caso também, professor, eu poderia citar isso na petição, que fosse pago esse valor, que devolver essas criptomoedas, chamar esses tokens aí, fazer um pagamento? Pode. Eu gosto muito disso, de abrir um tópico na peça da tentativa de proposta e trazer isso, uma proposta. Só que nesse caso, como nós estamos trabalhando uma tese de induzimento a erro, eu seguraria essa informação, eu faria essa proposta, mas dentro da audiência de conciliação e mediação, para não confessar algo, mas para a gente não perder a força na ação, né? Porque, na verdade, esse cliente meu, ele é técnico em TI, né? Ele é um técnico de TI, né? Então ele deveria, de certa forma, ter um conhecimento, nem que fosse básico disso, por ser da tecnologia de informação, né? Mas dá para bater que ele conhece a hardware, né? Ele conhece a parte de software, mas não a parte do mercado, né? Do mercado econômico, entendeu? Dá para bater nisso, né? Uhum. Inclusive bate nisso, viu, doutor? Porque pode ser que eles aleguem isso, né? Mas ele é conhecedor do assunto. Não. A profissão dele é outra. Ele é conhecedor do quê? Ele é conhecedor de mecanismos do computador, né? Ferramentas, software, hardware, né? Os nomes que eles utilizam, programação, mas não a parte comercial. Isso tem a ver com a parte comercial. E é o bem de família dele, professor, isso teria algum peso? Não tem não. Não, porque o bem de família, existe um peso muito grande na execução, né? Na execução, no cumprimento de sentença, no leilão, para teses protetivas, mas não para situações onde envolva direito das obrigações, né? Então, nesse caso, não. Estou entendendo. Certo. Deixa eu só repassar aqui, professor. Claro. E trabalha bem, viu, doutor? Essa audiência de conciliação e mediação. Trabalha bem isso. Vai que faz um acordo ali e mata o processo, né? Professor, não dando resultado nessa audiência de conciliação, seria viável pedir uma justificativa? Não, a audiência justificativa é uma audiência que ela tem a ver com ações possessórias, né? Reintegração, manutenção de posse. É uma audiência própria das possessórias. Nesse caso, se não der acordo, aí o doutor pode pedir uma audiência, mas aí teria que ser audiência de instrução e julgamento, entendeu? Então a justificativa não cabe nesse caso não, né, professor? Não cabe. A audiência justificativa, nesse caso, ela é incompatível, né? Entendi. Certo. Ok. Então seria instrução e julgamento para provar, né? Agora... Na verdade, o que acontece, professor? Se a moeda que ele usou, a criptomoeda, tivesse o valor, o negócio estava feito. Então, o negócio que está acontecendo é que ela não tem valor algum, né?
E eu queria trazer aqui, provar, levar o juiz a entender que ele, o senhor falou, ele foi induzido a erro porque essa criptomoeda, esse token, não dispõe de valor comercial. Agora tem um detalhe,